ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Romanos capítulo 8, verso 11. Deus abençoe o irmão Silas e a família dele também, a irmã dele, esposa e filhos que estão conosco, de Mogi das Cruzes. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Grande Senhor, mais uma vez temos a oportunidade de aproximar de Ti, reconhecendo que nesse tempo final estamos vivendo naquelas condições de Abraão, quando tudo estava amortecido, mas o Filho veio. Nós sabemos que Cristo virá para arrebatar sua igreja. Estamos colocando nossas vidas diante de Ti e pedindo ao Senhor que a sua misericórdia envolva cada um de nós para poder melhor Te servir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, nós vamos ler uma parte da mensagem sobre ao nascer do sol. E eu quero falar sobre umas palavras que o irmão Brana diz aqui. Era isto que eu estava esperando. Chegou o ponto do irmão Brana dizer: eu não espero mais avivamento nesta nação, porque o último avivamento que veio aos Estados Unidos, ele disse que foi em 57. Agora nós, depois de tantos anos, quase 60 anos da partida do profeta, o que esperamos mais? Muitas vezes estão em busca de avivamento, mas não é tempo de avivamento mais, ainda que você tenha o seu avivamento, aquele que te mantém, aquela alegria que te mantém, aquele fervor que te mantém, mas não é coisa que nós temos que aparecer para os outros como uma igreja avivada. Houve um movimento pentecostal e foram avivados no seu dia. A mensagem do irmão Brana em cura divina, na primeira e segunda etapa, foi o avivamento naquele dia. Mas a terceira etapa não era avivamento para o povo que estava fora do tabernáculo. Era um avivamento para quem estava dentro, que conseguisse ver aquela revelação. Então a gente tem que perceber isto neste tempo também, que todos nós desejamos algo melhor, um avivamento, maior alegria. Quem é que não deseja um corpo que não fica doente? Um corpo que não cansa? Principalmente nós mais velhos, já cansados, né? Quem é que não deseja um corpo melhor? Uma vida melhor? Mas para tudo isso tem um tempo.
Nós já tivemos o nosso avivamento da juventude, agora nós estamos naquele momento da velhice. A velhice conta a história. Os jovens estão olhando para frente, querendo fazer muita coisa. O velho já fez, está olhando para trás, tudo que ele fez. Se você encontrar com velhos conversando, é história que contam de onde vieram, o que fizeram. E nós estamos num tempo como Abraão, que tinha promessa, mas estava vivendo num período mortificado. Seu corpo estava frágil, já com 100 anos. O que esperar mais? Sara com 90 anos. O que estava esperando? Que tipo de avivamento esperavam? E eles ainda aguardavam uma promessa, que era a promessa do filho, que tinha que vir ainda, do Isaque. Que o irmão Brana diz que este filho prometido é o arrebatamento. Filho prometido não é quando Cristo veio como filho do homem no tempo do irmão Brana. Não. Filho prometido é agora quando ele vem para arrebatar a sua igreja. Então este é o tempo que a própria igreja, os próprios ministros, devem estar vivendo este momento difícil. Nós vemos que o mundo já vive um momento difícil. O mundo está gemendo. Gemendo porque percebe que já está vindo um novo mundo por aí. Que não é político, que não é religioso, mas é aquele grande milênio que trará a alegria, a paz para quem? Não é para o mundo que existe hoje. Não é para o povo do mundo que existe hoje, mas é para o povo que crê no que Deus diz que faria nesse tempo hoje. Se você crê na mensagem e tem sua vida colocada diante de Deus, então haverá uma recompensa, haverá uma mudança, haverá um milênio, e nós estamos caminhando para ele. Talvez estamos pertinho dele. 1000 anos de paz. Mas o reinado não será presidencial, não será ditadura e nem outro movimento. O reinado será rei, Jesus Cristo, rei, para governar sozinho, com a sua noiva, que fica no palácio, enquanto que Israel estará trabalhando para trazer as coisas para o palácio. Eu não posso te explicar mais nada, só sei que o profeta diz que é assim, e eu creio que é assim. Mas nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus para poder enfrentar a situação do tempo presente. Não te engane com a ilusão, esse mundo cada dia mais vai ficar mais iludido, certo? Mais iludido. Mas você também tem que ter um espírito em você que te anima no espiritual, para você poder também trabalhar no natural, para cuidar da sua família, cuidar de seus filhos, e quem não tem filhos ainda ter, certo? E quem não casou ainda casar, tem que estar olhando para frente, olhando que pode fazer algo, mas sabendo que não temos muito tempo para isto. Agora, se eu te disser a verdade, como no tempo de Paulo, faz 2000 anos, Paulo estava dizendo, mas nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Paulo esperava o arrebatamento nos dias dele. Nós, os vivos, ele colocou no meio desses vivos, e já faz 2000 anos. Jesus Cristo disse em Apocalipse 22, cedo venho. Faz 2 milênios. No relógio de Deus faz 2 dias. Certo? Faz 2 dias. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então faz 2 dias que ele diz, cedo venho. E é 2 milênios.
tinha que vir esse período da igreja, das eras, o período da mensagem do profeta, para restaurar o que foi perdido durante as eras, e o período da revelação, do Apocalipse 10, para revelar o que não podia ser revelado neste período anterior. Ninguém podia saber do que nós sabemos. Tem muita gente ingrata que diz: o que é que nós sabemos? Se nós olharmos a simples coisa que nós não sabíamos e passamos a saber com a mensagem da Mombrana, o batismo em nome de Jesus Cristo, a vinda de um profeta, Deus sendo um, a posição do homem e da mulher na igreja, foi tudo restaurado através do ministério do profeta Elias. Foi Deus num profeta. Agora, Deus, neste mesmo profeta, que tem uma mensagem, de Apocalipse 10, dizendo a mensagem do sétimo anjo. Para que serve? Eu preguei esses dias no norte sobre isso. Mas para que serve a mensagem do sétimo anjo? 275, a festa das trombetas. Ele diz: é para chamar o povo à noiva. Quero só parar nisso aqui. Para que a mensagem do sétimo anjo, o sétimo anjo não veio chamar ele, como alguns creem que irmão Brana é a noiva. Ele faz parte, mas ele não é a noiva. A noiva é o povo. O próprio irmão Brana mostra que a mensagem do sétimo anjo é para chamar o povo, a noiva, fora das tradições pentecostais. Agora, esta mensagem foi a mensagem do profeta, trazendo a revelação daquilo que nenhum profeta ou mensageiro anterior ao irmão Brana podia, nem Paulo podia trazer estas revelações, nem Jesus. Jesus mesmo disse que ele não podia. E a gente precisa aprender com isso. Tem coisa que Jesus diz: eu tenho muita coisa a vos dizer, mas não posso falar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Agora, você sabe que o Consolador tem que vir numa pessoa, tem que vir num homem. E o Consolador, não apenas naqueles dias de Pentecostes, que foi uma sombra da realidade que aconteceu quando o Consolador estava no profeta. É um período do Consolador, para ensinar todas as coisas. Porque o período que veio lá no Pentecostes não ensinou todas as coisas. Tivemos as doutrinas ensinadas pelos apóstolos que tinha que servir como base para a igreja. Mas depois nós tivemos o Apocalipse, um livro de mistérios que somente podia ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo, porque os mistérios do livro de Apocalipse foram escritos, ainda ia começar a acontecer lá no ano 100, ia começar a acontecer. Nós estamos vivendo aqui no tempo que estes mistérios que ainda ia acontecer, já aconteceram durante esse espaço de tempo de 2000 anos. Agora já temos um profeta que veio para poder trazer uma mensagem para um povo, para a noiva. Quando você lê isso na Bíblia, ou quando você lê isso na mensagem, não deixe nada te confundir. Quando você lê de noiva, você tem que saber que é um povo. O irmão Brana ensina que é um povo, é um pequeno grupo que ele ensina. E a gente tem que viver aprendendo a vida toda, as coisas mais simples ainda, para não se confundir. Tem pessoas que têm que voltar ao alfabeto, porque elas não aprenderam nada. Assim é a mensagem. Tem gente que não aprendeu nada, tem muitos anos, mas não aprendeu, tem que voltar ao alfabeto. Aí, tem que ir aprendendo, soletrar alguma coisa, devagarzinho. Faz aí um O, puxa uma perninha, mas isso daí
você já devia saber. Mas quando sabe no natural é quando você vai na escola. E aí depois, no espiritual, nós aprendemos a palavra de Deus e vamos desenvolvendo cada dia. Vamos chegando ao momento da revelação. Como cada um de nós já passamos pelo período de menino e de adolescente, demos o nosso trabalho também para nossos pais, como podemos ter nossos adolescentes que dão trabalhos para nós. Certo? Nós demos trabalho também lá atrás. Foi o nosso período. Talvez nem lembramos. É o nosso período da adolescência, até chegar à maturidade, onde você, de 18 a 21 anos, já está mais apto para um casamento, para uma responsabilidade, algo sincero, honesto, firme, que você deve agora ter com a moça que você namora, o rapaz. E aí nós chegamos ao casamento, aí vem filhos. Com os nossos filhos, vamos aprendendo também com os nossos filhos. Os filhos vão acabar nos ensinando, ao ponto que nós os ensinamos a caminhar, eles vão nos ensinando também. Então nós estamos vivendo agora em um espaço de tempo que tudo está acabando, tudo está chegando ao fim. E o que é que eu espero? Como eu disse, que era isso que eu estava esperando. Eu espero um novo corpo, porque a Bíblia diz que temos um novo corpo. Paulo falou que temos um novo corpo que está esperando cada um de nós. E você tem descansado, ou mesmo você que tem um corpo novinho aí, mas tem um novo corpo para você. Agora, esse novo corpo, você tem que saber que ele está sendo formado em você, assim como a criança é formada no ventre da mãe. Esse corpo está em você, pela fé que você tem, aí começa a fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí vem logo o Espírito Santo, a vida na criança, certo? Esse é o período que cada um de nós já vivemos, até nas eras da igreja. Quando chegou no tempo do irmão Brana, já era tempo de Laodiceia, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo que está acima da era de Laodiceia. Se vocês têm aquele gráfico aí, você sabe disso. E depois tem a cabeça, acima tem a cabeça, onde Cristo veio para poder trazer toda a revelação que nós precisávamos através do nosso profeta. Amém. Agora, este corpo, que esta noiva, ela tem que seguir o cabeça. Cristo veio e operou no profeta, desceu no profeta. A mensagem do profeta tem que estar manifestada em cada um de nós. Deus sempre fez isto. Quando ele falava direto, os próprios irmãos no Velho Testamento, os judeus, disseram: não fale Deus conosco direto, para que não morramos. Fale ele com o profeta, e o profeta fale conosco. Então, Deus tem usado isto. Ele tem falado através de um homem, e este homem falado para nós. Então, ele falou através do irmão Brana, e o irmão Brana falou para nós. Irmão Brana é o mensageiro, na 7ª era, está na pedra de coroa, na cabeça. Cristo vem a ele, com os seus mistérios revelados, e deu para ele. Ele foi e pregou no Tabernáculo Bran, em Jeffersonville. E dali para cá, está construindo um corpo qual é a noiva do último dia, construída nesta base de fé. Apóstolos e profetas fizeram o fundamento, e aí nós estamos construindo até chegar a esta mensagem da revelação dos 7 trovões. Olha, você vê que os 7 trovões, os 7 selos, o novo nome, tudo está na pedra de coroa. Não estava dentro do corpo das eras, está na pedra de coroa. Então o corpo tem que crescer até aquele ponto, que é o pescoço, que vocês veem,
o ministério do Filho do Homem, diz o profeta, e aí a cabeça, que é Cristo, desce com o seu entendimento, diz Paulo, a nossa mente é a mente de Cristo, certo? Agora, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Graças a Deus. Agora, voltando a este versículo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Tem a necessidade do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habitar em mim e habitar em você. Se ele habitar em mim e em você, então aqui está, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará, trará vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Irmão Brana diz aqui na mensagem ao nascer do sol 81, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o seu. Se você for em Atos 5,32, Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Se não há obediência nossa à palavra de Deus, aquilo que Ele tem ensinado, nós não podemos receber o Espírito dEle. O Espírito dEle é para vir em nós através da obediência. Na mensagem, o sinal, irmão Brana diz obediência total, não parcial. Obediência total à palavra de Deus te dá direito ao sinal que é o Espírito Santo. Então, que possamos entender, os predestinados, tem um certo grupo de gente que eles serão vivificados. Tem um certo grupo de gente que não serão vivificados. Agora, eu não sei e você também não sabe. Então, o que nós fazemos? Nós lutamos para poder ver essas coisas se nós estamos entre estes predestinados. Estamos entre estes predestinados que pode ser vivificado pelo Espírito Santo, isto é, pode receber vida novamente. Todos que morreram, eles vão ressuscitar se eles foram predestinados e tiveram a vida de Cristo do dia, da mensagem daquele dia, mesmo nos dias de Paulo, mesmo nos dias de Lutero, de Wesley, pentecostais, eles foram predestinados para aquelas mensagens. Então, eles serão ressuscitados, porque eles receberam aquela mensagem. Mas quantas pessoas viveram naqueles dias e não receberam aquela mensagem? Por que não receberam? Porque não eram predestinadas para receber, certo? O Egito estava cheio de gente, mas na hora da saída do Egito, era aqueles eleitos de Deus que foram para o Egito e agora tinham que sair do Egito. No tempo do irmão Brana, quem é que sai do Egito, das denominações? Nós estávamos lá no Egito, nas denominações, mas ao ouvir a mensagem do irmão Brana, como o povo de Israel ouviu a mensagem de Moisés e saiu, nós ouvimos a mensagem do profeta, a revelação e saímos. E agora estamos numa caminhada. Nesta caminhada, muita gente fica para trás, nesta caminhada. Assim como Israel. Eles saíram para chegar em Canaã com 3 dias. Quanto tempo levou? 40 anos. Por que levou 40 anos, sendo que Deus disse para eles, e Moisés diz, deixa o meu povo sacrificar a Deus 3 dias no deserto, porque já iam chegar em Canaã. Agora, por que não chegar em 3 dias? Levou 40 anos, por causa da incredulidade daquele povo. Mas Deus não sabia, mas Deus deu uma promessa para eles. Em 3 dias eu vou levar. Se vocês ouvem meu profeta, se vocês creem no meu profeta, se vocês andam com o meu profeta, se vocês não murmuram, a Bíblia diz por que eles ficaram para trás? Porque murmuraram. Beberam da água
de uma fonte que saciou todo mundo, e aquela fonte era Cristo, mas não puderam entrar na terra prometida. Morreram no deserto, sem sepulcros, mas morreram todos no deserto. Só sobrou uma nova geração, que era de 20 anos para cima, porque de 20 anos para baixo era maturidade, responsável pelo que estava fazendo, morreram tudo no deserto. Mas os mais novos, eles que nasceram daqueles homens que morreram, eles nasceram deles. Aí eles morreram e esses que nasceram era para entrar em Canaã. E só 2 dos antigos que entraram, Josué e Caleb, foram escolhidos para entrar em Canaã. Este é o nosso tempo. Nós temos que saber, conforme o irmão Brana ensina, que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. E a noiva saiu das denominações no tempo do profeta, em 63, com a revelação dos selos. 40 anos. Agora era para nós entrarmos na terra. Que terra prometida é hoje? São trovões revelados, 7 selos revelados, novo nome revelado, que não podia ser revelado antes. A terra que manava leite e mel não podia ser dada para eles no deserto, não podia ser dada para eles ali pertinho do Jordão, mas eles tinham que atravessar o Jordão, que significa morrer, fazer morrer a si mesmo e prosseguir, ir lutando contra os males das cidades da frente, até eles chegarem em Canaã e tirar os valentes lá de dentro. Tirando os valentes e eles entrando para poder comer naquela terra leite e mel. Isso era uma terra farta. Não quer dizer que você vai chegar lá, só tinha leite e mel. Isto é a maneira da expressão bíblica, porque o leite e mel era a fartura que tinha naquela terra. E que não tinha lugar nenhum, só tinha naquela terra. A fartura que tem a mensagem da terceira puxada de William Marion Branham, que não tem mais lugar nenhum. Não tem na trajetória do deserto de 63 a 2000. Deveríamos ser agradecidos. Não tem, ninguém pregou isso, ninguém viu isso, porque era caminhada no deserto. O nosso profeta partiu. Foi isso que aconteceu. Houve um trono de julgamento, Cades Barneia, no Velho Testamento. E depois Moisés partiu. E Josué trouxe o povo para dentro da terra. O nosso Moisés partiu. E Deus ainda deu a oportunidade dele poder alcançar a luz dos selos dos trovões, mas não diga a ninguém. Este é o mistério das pessoas serem ingratas, porque ele não podia dizer a ninguém, e ninguém sabia disso dentro desse espaço de tempo do deserto, e agora nós sabemos disso. Do ano 2000 para cá, nós sabemos disso. Mas já tinha, mas ninguém sabia. Tinha, mas ninguém pregava. Tinha, mas não tinha esse povo. Agora tem esse povo. Agora tem essa mensagem. Porque o 7º anjo chamou a noiva. O 7º anjo não era a noiva. Ele chamou a noiva. A mensagem do 7º anjo é para chamar a noiva. Quando você diz que ele é a noiva, você está errando na sua interpretação. O irmão Branham diz: o 7º anjo chamou a noiva, chamando a noiva. A noiva, um povo, não um homem, chamando um povo. É isso que aconteceu com a mensagem do profeta. E agora, vamos entrar em alguns pontos aqui. Os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o seu. Agora você saiba de uma coisa, que o Espírito Santo, na mensagem do profeta, que ele não podia falar para ninguém, vem precisamente para poder chamar os seus.
O sétimo anjo, essa mensagem é do sétimo anjo, que chamou no tempo de Laodiceia, quando estava lá, irmão Branham pregando nos seus dias nos Estados Unidos, ele estava chamando de Laodiceia para a mensagem que ele estava entregando. Mas agora, irmão Branham já partiu. Ficamos esse espaço de tempo para cumprir o tipo que o próprio irmão Branham disse. Muitos pregadores não conseguem ver isto. A incoerência, meu irmão, é dizer que o irmão Branham é a noiva, quando o próprio irmão Branham diz que a mensagem do sétimo anjo vai chamar o povo a noiva. Está aqui na mensagem, Festa das Trombetas, 274, 275. Mas vamos prosseguir. A gente tem que bater nisso, porque de vez em quando essas coisas é o que está acontecendo hoje. Agora, isso é muito profundo, e assegure-se de que está captando bem. O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rochas à vida, os quais também são barro, pó. Mas o sol não foi enviado para trazer a terra à vida, mas para vivificar somente aquela terra que se cobria, rodeada de uma vida. Olha para você ver, o eleito, ele é rodeado de uma vida. O não eleito, ele não tem esta vida. O não eleito, ele tem a vida natural. Morreu, só vai ser julgado. O eleito não tem a vida espiritual. Morreu, ele vai ser ressuscitado. E vai ter o seu lugar de repouso, porque ele é predestinado. Vocês têm que captar isso. Então o sol vem enviado por toda a terra, mas ele não vivifica a rocha. Ele vivifica somente a semente que está na terra. Só a semente. E é isso que Deus faz quando ele vem com a sua mensagem. Ele vai vivificar aquele irmão, aquela irmã, no qual tem uma semente lá dentro. A semente está na alma, está no seu coração. E quando você ouve a palavra, esta palavra é tremenda, que ela vem e dá vida a esta semente que está dentro de você. Nem todos os homens receberão a Cristo. Eu quero ir falando aqui de pouco a pouco. Nem todos os homens receberão a Cristo. Nós temos aí o mundo inteiro. Nem todos os homens receberam a Cristo. Nem todo o povo da mensagem receberá a terceira puxada. É uma predestinação. O próprio Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, não era para ser dito no seu dia. Então, o eleito que conseguiu ver naquele dia, graças a Deus. Mas a vida é somente para o eleito. O não eleito não vê essas coisas. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não, não. Somente o receberão aqueles que são pó da terra. Você se considera assim? Pó da terra. Mas o outro que bebe, que fuma, que joga, que prostitui, que faz de tudo também errado, pó da terra. Aí vai pensando nisso. Somente receberão aqueles que são pó da terra, ao redor dos quais está a vida predestinada de Deus. Tem uns que estão vivendo no mundo, mas não tem a vida predestinada de Deus. Então você pode pregar para eles o quanto for. Jesus veio, pregou para os sacerdotes. Eles ainda ajuntaram com os judeus e mataram Jesus. Jesus pregando para uma raça religiosa, mas aquela raça não tinha semente. Não tinha nada para vivificar. Quando não tem semente, não tem nada para vivificar, porque o que faz a semente vivificar? Bate o sol, a chuva, e ela morre, aí ela nasce. Ela é uma semente, e você vai pegar aqui em cima uma espiga, talvez de 100 grãos. É uma semente de arroz, você pega aqui um cacho, de 60, de 30, 60 e 100 grãos. É isso que acontece com cada um, que é semente. Eles são
vivificados, eles voltam à vida. Eu não tenho que voltar à vida natural, eu já sou natural. Eu estou precisando da vida espiritual. Eu estou precisando de saber que tem um corpo que não é feito por mãos, é eterno nos céus, diz a Bíblia. Que está preparado para quem? Para quem é este pó onde tem uma semente predestinada de Deus. Estes são os que ele vem vivificar. São estes. Vivificar é tornar a dar vida. Você pode morrer, mas ele vem e te ressuscita. Ele torna a dar vida. E aí você vai viver eternamente. O que não tem a eleição, aquela predestinação, aquela semente, ele desfruta do natural aqui na terra. Deus dá oportunidade para ele, como dá para nós. Vamos colocar que somos eleitos, certo? Ele dá oportunidade como dá para nós, ele dá oportunidade para todo mundo. Para o que bebe, para o que fuma, para o que joga, que adultera, que rouba e que cheira tudo que não presta. Ele dá oportunidade para nós e para eles. Agora, eles, ao ouvir, não querem aceitar a oportunidade, rejeitam a oportunidade. Falta da semente lá dentro, Uma moça, você quer casar. Se um rapaz chegar para você e disser, te casarias comigo? Mas ele não está no seu coração, moça. Que você diria, não dá. Porque não está, aquele rapaz não está no seu coração. Você tem que saber que a semente de Deus não está no coração de muita gente que rejeita a palavra, que rejeitou a Cristo, agora que rejeita a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome. Deus prega para todo mundo, mandou um profeta para pregar uma mensagem para todo mundo, mas nem todo mundo recebe esta vivificação porque não tem semente. E se não tem semente, nada pode brotar. Você joga água no asfalto, não vai brotar nada, não tem semente. Mas joga num lugar onde tem semente, seja carrapicho, seja o trigo, joga água, aquilo vai nascer, vai brotar. Então Deus, com as suas pregações, através de seus profetas, de seus mensageiros, de seus pastores, de seus evangelistas, de seus mestres, tem lançado água, sol, luz sobre o povo, e eles ouvem, mas aquilo não pode causar nada neles, porque não tem semente neles. Mas se você tem semente, então esta coisa entra em você, e você pode ir a qualquer lugar, que nada tira isso de você. Nada. Não tem nada que pode tirar essa mensagem do nosso coração. Não tem porquê. Ela já entrou, é semente. A hora que nós ouvimos, já havia uma representação dessa mensagem que veio, já tinha uma representação dela no nosso íntimo, no nosso coração. Aí nós ouvimos, nós aceitamos. Amém, amém. 83, para mim encerrar. Ao nascer do sol. Agora, essa terra pode estar ali sob o sol. A terra, sob o sol. E dizer, este sol é muito quente. As pessoas estão sob a mensagem. E dizer, esta revelação é muito forte. Esse negócio de trovões, de novo nome, de selos revelados, é muito quente. É muito forte. Porque não foi enviado para eles. Escuta, a pedra pode dizer, este sol é muito forte, é muito quente. A pedra. Porém, a semente tão pequena diz, era isto que eu estava esperando. A hora que o sol bate, aquilo vivifica. O sol é como Cristo, a palavra que bate no crente, isto é, bater no crente quando você escuta a palavra, o sol, Cristo, bateu
você ouviu, aquilo desceu ao coração e você diz: eu creio, nada me separará do amor de Cristo. Amém. Porém, a semente tão pequena diz: era isto que eu estava esperando. Irmãos, eles criticam, eles falam mal. Tem uns que falam mal do irmão Brana, que já creram e depois viraram as costas. Foi como no tempo de Jesus, creram e depois falaram mal também. É no tempo dos apóstolos, creram e falaram mal também depois. No tempo do irmão Brana, eles creram e depois falaram mal. Agora, no nosso tempo, tem crentes que creram também e agora estão falando mal. Por quê? Vamos falar deste ponto principal, que nós recebemos. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Mensagem a Laodiceia 38, tradução de Goiânia. Mas isso é muita coisa. As pessoas que não entendem, o que é isso? Vocês acham que vocês sabem o que são os 7 trovões? Foi o irmão Brana que falou. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Aí depois você vai nos 7 selos e começa desde a primeira mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade, a brecha, primeiro selo, onde mais o irmão Brana falou, e você vai notar quais são as revelações que estão contidas ali. As revelações que nós não sabíamos. Nós não sabíamos que a era havia terminado. Nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono. Nós não sabíamos que a era da graça tinha acabado. Nós não sabíamos o novo nome de Jesus Cristo. Agora, era isto? Ou é isto que eles falam mal? E era isto que eu estava esperando. Era isso que eu esperava saber, conhecer, viver. Por mais que eles dizem que é difícil, que não pode ser, está tão claro. HM faz parte do nome de Deus. Não tem nada que tira isso. Incautos, que não sabe nem o nome, diz que o novo nome é Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo tem 2 milênios. Como é que é o novo nome? Por que falam assim? Porque eles receberam o mesmo sol, o mesmo profeta, a mesma mensagem, mas faltou-lhe semente. Eles não têm semente para que aquele sol da mensagem, aquela caloria da mensagem, viesse vivificar, trazer vida a essa semente. Mas não estava dentro deles. Dentro de um outro estava. Dentro de uma outra irmãzinha estava. Dentro do Zaqueu estava. Dentro da Maria Madalena, prostituta, estava. Mas não estava dentro do Anás, dentro do Caifás. Não estava. Seja agradecido a Deus por você ser uma pessoa que dá ouvido à voz de Deus e que a caloria, o sol divino, que é a mensagem de um profeta. Hoje, a terceira puxada é o maior sol que tem na terra. A terceira puxada é que faz vivificar aqueles que têm semente de terceira puxada. Se eles não têm a semente, eles podem ouvir, você pode jogar água, é como jogar água nas costas de um pato. Não vai adiantar nada. Mas se tiver semente, bate uma água, joga um solzinho sobre aquele pouquinho de terra que tem semente. Esse pouquinho de terra chamado você, que tem semente, e Deus manda água, manda luz, a palavra, a revelação, traz a caloria para a sua vida, e aquilo brotou dentro de você. Você creu e diz: olha, aquilo que vocês detestam, aquilo que é quente para vocês, aquilo que é falso para vocês, era isto que eu estava
esperando. A terra não é toda vivificada, é só aquela parte da terra que tem semente. Não é todo mundo da mensagem que vai crer na terceira puxada, é só aquela parte do povo da mensagem que tem semente. Se não tiver semente, farão como 70, farão como Judas, vão até certo ponto e depois diz, não dá. Encontra empecilho. O que é aqueles 70 encontrar? Que Jesus estava errado. Os 70 acharam que Jesus estava errado. Por quê? Jesus deu uma mensagem para eles que eles não entendiam. E eles não tinham semente. E Pedro tinha semente. A mesma mensagem foi dada para Pedro e os demais discípulos e eles creram. Mas quando chegou naqueles 70, eles não tinham a semente do Salvador. Eles não podiam escutar uma mensagem. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Eles começaram a discutir, eles começaram a apresentar a lei de Moisés, que não podia comer carne de porco, não podia beber sangue. Agora vem este homem, este Jesus, está dizendo que nós temos que comer a carne dele e beber o sangue dele. Vamos embora, irmãos. Foram embora. Eram 70 pregadores que não tinham semente. Não tinham semente. Você pensa que Jesus não chama também quem não tem semente? Chama. Ele chama. Jesus chamou Judas para segui-lo. Sabendo que depois ele ia traí-lo, ele ia conhecer a vida dele. Que ele, Judas, ia conhecer a vida de Jesus e traí-lo. A maior traição é de quem conhece sua vida, é do marido que conhece sua vida, é da mulher que conhece sua vida, é do pregador que conhece a sua vida, é do evangelista, do pastor que conhece sua vida, do profeta que conhece sua vida. Você vê a pessoa que mais conhece, diz, eu sou um pregador. O pregador é um profeta. Eu sou o pregador. Quer dizer, mas tropeçaram em Jesus. Você acha que não vão tropeçar em mim? Tropeçaram no irmão Brana. E aqueles homens desfrutaram das bênçãos, das campanhas do irmão Brana, que até eles melhoraram de vida, enriqueceram. Mas não puderam crer verdadeiramente em Jesus. Hoje nós temos um povo que diz que crê no irmão Brana, mas quando você apresenta as revelações contidas nos 7 selos, que Deus já tem novo nome, e que HM faz parte desse nome de Deus, HAM, está tão claro dentro da mensagem Abraão Restaurado, 45, uma carta ao irmão Liveio, 28, 29, tão claro o irmão Brana dizendo, você sabe o que significa Bran? BRANHAM, significa perfeito, perfeição. O novo nome vinha em perfeição, perfeição, perfeito, HAM. Não adianta você dizer, é o nome de Jesus, cadê o HM? Você está contra o seu próprio profeta. Você não tem a mensagem do seu próprio profeta. Que o profeta diz que HM faz parte do nome de Deus, e você teria que saber qual Deus. Mas existe isso sim. O Deus que falou com Abraão era HIM, Elohim. Mas Abraão o identificou. O Deus que falou conosco nos Estados Unidos. Se você pudesse entender isto, se falar, você diz não, eles dizem não, o tipo é Abraão. Abraão são os pastores. O Elohim do Velho Testamento, com mais 2 anjos falando com Abraão. O Elohim aqui no fim dos tempos, com 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e o Elohim, HIM. Cadê o Abraão? Para poder saber do novo nome.
Cadê os pastores? Cadê o quíntuplo de Efésios 4:11? Para saber, se não fosse esse ministério que Deus fez do ano 2000 para cá, não saberiam nada. Se sabem, eles têm que entender que foi o ministério de Deus para poder, através do Abraão, do ministério pastoral, Abraão, identificar Elohim. Amém. Eu gosto, para mim essa mensagem é a que eu tenho de pregar. Não consigo pregar outras coisas mais. Tenho que falar da mensagem da hora, do dia. Também o que adianta eu te dar um alimento passado, estragado. Eu tenho que te dar um alimento atualizado. A terceira puxada atualiza a mensagem do irmão Brana. A terceira puxada pregada agora. Porque o irmão Brana, a sua terceira puxada ele pregou, mas ele não podia dizer a ninguém. Mas chegou agora esse tempo final, que nós ouvimos a mesma mensagem. Era isso que eu estava esperando. Você tropeça nessa luz, era isso que eu estava esperando. Você tropeça em eu profetizar outra vez? Era isso que nós estávamos esperando. Profetizar outra vez, isto é, falar pela segunda vez, é esclarecer o que na primeira você não deu conta de entender. E Deus dá uma oportunidade, fala novamente. Quando eu e você temos a oportunidade de ouvir aqui, e depois nós tocamos a vida e vivemos a nossa vida e esquecemos, e aí daqui uns 10 anos, se tiver tempo, Deus torna a te dar uma outra oportunidade de você ouvir outra vez. É isso que Deus está fazendo conosco. Depois de 40 anos do irmão Brana, Deus deu a oportunidade de nós ouvirmos outra vez a revelação dos 7 selos, a terceira puxada, que o irmão Brana não podia falar em seu dia. Amém? E ali mesmo começa a germinar para a vida. O sol vivificou essa parte da terra, porque o sol foi enviado não para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra. Esses corações de pedra e terra sem semente. A mensagem do William Branham, a terceira puxada, não foi enviado para vivificar essas terras sem semente. Estas pedras, corações de pedras, duros. Não para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra. Ele foi enviado para vivificar a semente. Vocês veem uma coisa, irmãos? Quanta gente já ouviu essa mensagem? Não causou nada na vida deles. Você ouviu uma vez, está aqui. Algo aconteceu. Você nem percebe. Você não valoriza a si mesmo. Talvez você autocondena, mas só do privilégio que você tem de ouvir a mensagem de William Branham repetida. Profetize outra vez. Oportunidade de profetizar Apocalipse 10, de 1 a 7. E de profetizar outra vez. Oportunidade que nós tivemos. Deus nos deu a oportunidade. Como deu para os Estados Unidos, eles não viram. Poucos viram e partiram. Agora Deus deu esta oportunidade para nós, o idioma português. Foi onde Deus deu a oportunidade para nós. E agora você toma esta palavra e vive ela. Agora o Espírito Santo vem. Então por que é que não o recebem todos? Porque não foi enviado para eles. Porque eles não recebem. Você pensa que eles são pessoas mais ruins que nós? Não, eles são pessoas igual a nós, melhor que nós. Por que eles não recebem a mensagem? Porque não tem semente neles, eles não são maus. Um espinho não é culpado por ser espinho. Ele simplesmente vai para o fogo porque ele é espinho. Uma semente que é colhida e levada ao celeiro não tem que se avantajar, achar que é alguma coisa. É semente. O lugar dela é ir para o celeiro. É ser usada depois. É servir de alimento. É isto que é cada filho de Deus. Ele ouve a palavra e aquilo vivifica dentro dele.
aquilo cresce dentro dele e ninguém pode tirar mais. Pai, estamos agradecidos, porque era isto que eu estava esperando, mesmo no inconsciente, que antes a gente não sabia nada, mas falava há 25 anos atrás, falava em sétimo selo, falava em terceira puxada, falava em 7 trovões, mas a gente não entendia nada, Senhor. Mas quando chegou o tempo certo, que o Senhor mandou a chuva e o sol para nós, e aquilo regou a semente que estava em nosso coração, daquele dia para cá, o que o diabo faz é querer roubar a semente, tirar a semente, mandar pássaros para comer a semente, que foi semeada à beira do caminho, entre pedregais, as tribulações da vida, tira a semente, e faz as pessoas largarem também de servir ao Senhor. Mas tem uns que recebem a semente numa terra boa de sua palavra, e ela produz 30, 60 e 100 por 1. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma boa produção daquilo que nós ouvimos, que é plantado em nosso coração, e aquilo que nós conseguimos, através da pregação, lançar para o povo, onde tem um eleito, que ele receba sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.